É com muita satisfação que a gente começa o ano de 2001 com uma presença ilustre para nós fazermos reflexões importantes para esse ano, que com certeza vai ser melhor do ano que passou, e a gente não pode ficar parado. Por isso que em pleno janeiro de 2021 a gente traz uma presença muito querida para todos nós, uma advogada combatente, uma advogada que milita na área de direitos humanos e que tem um histórico importantíssimo para a advocacia, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, Nadine Borges. E eu já quero dar o pontapé inicial, trazendo a Gabriele Rocha, para que ela faça a primeira pergunta. Antes disso, desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Thiago de Mello, eu sou advogado, presidente do IBPEA e da Comissão de Qualificação e Gestão dos Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia da OAB-RJ. Gabi, é com você. Olá, boa tarde a todos. Feliz ano novo, animada também por estar aqui nessa reunião, nessa entrevista aqui para a nossa revista. Prazer, Nadine Borges. Queria perguntar para você contar um pouquinho da sua trajetória no mundo jurídico. Então, olá, obrigada, Gabriele, obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Quero saudar a iniciativa do IBPEA, saudar essa luta coletiva em defesa dos pequenos e médios escritórios que vocês têm encampado. Eu me sinto parte dessa luta ao lado de vocês e saibam que vocês podem contar comigo nesse abraço coletivo aí que nós precisamos dar uns aos outros para nos fortalecer do ponto de vista de operadores jurídicos. Assim, a gente sabe a importância da gente trabalhar em rede, trabalhar de maneira articulada, e essa iniciativa de vocês, ela já reflete isso. Então, no primeiro momento, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade. Gabriele, respondendo a tua pergunta, eu tenho hoje, né, a gente começa a ter dificuldade com os cálculos, mas eu tenho hoje já 18 anos de formada, né? Eu não imaginava, à época, quando eu terminei a minha graduação, isso foi em 2003, que esse campo do direito público, dos direitos humanos, de tudo que é relacionado a direitos fundamentais, que eu poderia ganhar a vida, né? No sentido também econômico, também de sobrevivência, atuando na esfera jurídica nessa área, né? Eu acho que é porque acho que hoje tem algumas diferenças, mas a época, pelo menos da minha graduação, disciplinas voltadas a temáticas que tinham relações com causas coletivas, com direitos difusos, com direitos sociais, essas coisas ficavam muito aquém, né, do que a gente vivencia hoje. Mas isso não retira ainda o caráter do ensino jurídico ele ser voltado muito para uma elite nesse país, né? Então, assim, a gente sistematicamente nós tentamos furar essas bolhas. Então, do ponto de vista da minha trajetória, eu nasci numa família de origem pobre, né? Assim, meus pais não tiveram acesso ao estudo, não concluíram sequer o ensino básico fundamental. E eu, minha irmã, meu irmão, nós somos os primeiros na família a conseguir chegar na universidade. E sempre estudamos em escolas públicas, né? Desde criança. Então, assim, foi difícil, né? Mas quando eu terminei a graduação, acho que muitas pessoas hoje que terminam, e espero que esteja melhor hoje, tinha aquela ideia, né, do concurso público. E isso não me tocava muito, assim, porque eu não me via nesse lugar, né? Embora eu tenha uma admiração e uma aproximação muito grande com o direito público, com a área pública, né? Mas a ideia de uma carreira, de ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, com os mesmos colegas, isso me assustava um pouco. E eu não tenho vergonha de falar isso hoje. Eu acho que isso deve ser um pontapé, deve ser um sopro de esperança para quem está concluindo a graduação, assim, porque... E aí foi nesse momento, Thiago, Gabriele, que eu comecei a me dar conta de que eu poderia, desde logo, compor esse universo dos pequenos e médios, né? E aí foi na advocacia coletiva, na advocacia sindical, tudo que era relacionado sobretudo a direitos coletivos, né? Então, assim, não atuar sozinha, né? Não achar assim, essa causa é minha, assim, essa causa não é minha. Essa causa pode ser de um grupo de pessoas que veem nessa defesa, nessa atuação específica, um direito comum, um direito coletivo. E aí eu, claro, prestei algumas assessorias jurídicas já no início da carreira para sindicatos, de trabalhadores, né? Sempre do lado dos oprimidos, nunca do lado dos opressores. Eu acho que isso... Eu entendo que a defesa da advocacia ela tem que defender a todos, né? Mas eu sempre me vi nesse lugar de
advogar para as pessoas com menos capacidade econômica, assim, e acho que isso foi um diferencial na minha carreira. E, claro, isso fez com que eu também tivesse vontade de aprofundar o conhecimento prático, né, o conhecimento da luta social, dos movimentos sociais, da área dos direitos humanos. E vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, eu trabalhei, por exemplo, com acesso à saúde, né, em que medida é isso? Por exemplo, a garantia de ações para garantir medicamentos para pessoas portadoras de HIV. E quem eram essas pessoas? Pessoas transportadoras de HIV. Então, assim, advogar há 15, 20 anos atrás nisso não era fácil. Assim, se hoje é difícil, vocês imaginem assim, o nível de preconceito também dentro do sistema de justiça. Então, esses são alguns exemplos de advocacia em direitos humanos. Outra área que eu também no início da carreira atuei bastante foi na área de direito do consumidor, tendo sempre essa noção de a ideia da hipossuficiência, né, de como nós somos atingidos pelas relações de mercado. E eu acho que esse ano que passou, o ano da pandemia, ele nos revela também a importância da gente retomar os estudos nessa área, sobretudo nós que somos pequenos e médios, né? Em torno de temas como relações de consumo, contratos, sobretudo agora, as coisas que nós estamos celebrando via internet, compras, né, online, todas essas coisas, elas são coisas que afetam o cotidiano das pessoas, e muitas vezes as pessoas não têm um montante de recursos para contratar um grande escritório de advocacia, só que isso afeta a vida das pessoas, afeta a rotina. Então, assim, tanto no direito à saúde, como no direito do consumidor, agora, por exemplo, uma ação para garantir medicamentos, uma ação para questões de internação, né, no sistema de saúde, as brigas, eternas brigas com os planos de saúde. Eu acho que tudo isso tem que ser visto numa perspectiva de que nós, que estamos nesse universo de pequenos e médios, nós temos condições de fazer isso e nós não fazemos isso sozinhos. Eu acho que isso é o fundamental que eu queria compartilhar com vocês, é para a gente andar, né, numa perspectiva assim, de abrir nossos olhos o tempo inteiro e olhar ao nosso redor e ver quais são os nossos colegas, quais são as pessoas que nós conhecemos, que estão nessa trajetória junto conosco e que têm capacidade de nos ajudar a fazer boas defesas, né? Defesas que tenham e transformar um caso singular, né? Uma violação individual, um direito que foi retirado de alguém, numa causa coletiva. E eu acho que é nesse sentido que a ideia de militar e atuar juridicamente e na esfera da advocacia, ao lado de colegas que estão nesse universo, isso sempre me encantou muito mais. Então, a minha advocacia em direitos humanos, ela nasce desse lugar, ela nasce desse olhar de que, para a gente enfrentar a elite jurídica do país, nós precisamos, desde baixo, nos aproximar de pessoas que têm como paixão de vida, né? A luta social, a luta por transformação na sociedade. Então, é nesse lugar que eu me vejo como uma advogada de direitos humanos. Eu sempre priorizei a advocacia em causas coletivas. E lá atrás eu achava que isso não daria certo. E não que eu seja assim, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter trilhado esse caminho e ter chegado até aqui. Se eu puder dar um conselho para os jovens advogados, para as pessoas que recém estão se formando, estudem direito público, estudem direito constitucional, direito administrativo, porque vocês usarão isso em todas as esferas de atuação de vocês no mundo jurídico. Assim. Não pensem que, para você ser um bom advogado tributário, um bom advogado previdenciário, vocês precisam dominar os conceitos de direitos fundamentais, de direitos humanos, de direitos universais. Então, assim, essa hierarquia entre os direitos, eu acho que a ideia de direitos humanos ela tem que ser incorporada pelos operadores do direito nesse sentido. E aí vem essa minha trajetória, Gabriela, desde uma advocacia coletiva, né, de causas de direitos difusos, e em paralelo, não sei se eu já estou falando demais e que vocês querem fazer outra pergunta, tem a minha trajetória acadêmica, né, que eu acho que também a gente pode voltar a falar. Mas eu acho que tentando te responder como que eu entrei nisso, eu fui conselheira tutelar, então eu tive uma militância na área da criança e adolescente, depois trabalhando com direito do consumidor, direito à saúde, direito sindical, então foram diferentes momentos da vida, mas sempre, e aí assim, acreditando muito e defendendo muito a advocacia que nós chamamos, mas eu acho que hoje a gente pode criar sinônimos ou paralelismo, né, entre uma coisa e outra, que é essa advocacia popular
com a advocacia dos pequenos e médios escritórios, porque a gente populariza a advocacia. A gente leva a advocacia a pessoas que, em outros momentos, elas jamais acionariam o sistema de justiça porque elas não têm nem roupa para chegar num escritório todo de mármore na Avenida Rio Branco. Não quero atingir nenhum colega com isso, mas tem uma coisa estética também, né? Às vezes as pessoas se sentem São símbolos, né, Nadine? As pessoas, a própria OAB, né, que muitas vezes a gente parece que é um castelo, mas agora que a gente está dentro da OAB, a gente vê como a OAB, de fato, ela é imprescindível para a justiça, como a advocacia é imprescindível para a justiça, porque ela abre as portas, independente da marca do terno ou da marca do tailleur, né, da advogada e do advogado. Eu acho que isso é pequeno e médio, isso é advocacia coletiva. Então, queria fazer essa fala inicial aqui e agradecer pela pergunta. Nadine, teve um ponto que você trouxe para a gente que foi relevante na sua resposta, e eu queria trazer uma das dificuldades que a gente tem na formação da graduação, até por a gente fazer algumas reflexões que o direito que a advocacia seja residual, que seria isso, né? Uma propensão a uma escolha das carreiras jurídicas públicas e ao não se realizá-la, a advocacia sendo uma escolha residual. Percebendo isso, a gente entende que existem dificuldades de ferramentas na graduação para nos ajudar no desenvolvimento da nossa formação na militância da advocacia. Quando você falou sobre todo o seu olhar da sua advocacia com propósito, assim eu posso dizer, você ponderou alguma vez como você transformar essa advocacia com propósito, onde você fazia com paixão, você ponderou se ela seria realizável financeiramente ou não? Você se baseou em alguma coisa? A gente conversa com muitos colegas que ficam na dificuldade de entender como realizar as áreas que eles gostam para realizar o escritório deles dentro do contexto da realidade, de pagar conta. Como é que a gente pode resolver esse paradoxo que se apresenta, principalmente quando a gente está saindo da graduação e a gente tem que constituir a nossa carreira jurídica dentro de uma pequena banca? A minha opinião é que eu parto do pressuposto que, de maneira isolada, é difícil sair desse dilema. Assim. Eu acho que, para você ter uma perspectiva de receita, né, assim, de sobreviver, de pagar suas contas, né, como um trabalhador mesmo, de você ter uma remuneração que lhe permita, enfim, né, bancar a sua vida, da sua família, seu lazer, as necessidades básicas. Aí, Tiago, que me coloca na seguinte perspectiva, assim, né? Eu me coloco na seguinte perspectiva para responder essa pergunta. No início da vida jurídica, né, profissional, eu acho que as pessoas elas têm que sempre mirar uma perspectiva de atuação não individual, porque se você gosta de fazer determinada coisa, nós sabemos que nem sempre as causas que nós defendemos, elas são aquelas que nós sonhamos, né? Mas nós nunca podemos nos furtar da ideia de que todas as pessoas merecem defesa. E, em alguns casos, nós podemos ter, às vezes, até embates do ponto de vista de valores, né? Moral, ética, coisas assim. Mas, assim, e aí eu acho que é esse respiro, é esse suspiro, que quando você se dedica a causas humanitárias, a causas coletivas, a causas sociais, se você coloca na balança, se eventualmente você tiver que fazer uma coisa que você não tem muita empatia, né? Ou assim, meu Deus, que caso maravilhoso esse, né? Eu não posso fazer críticas aqui a outras áreas do saber jurídico, não quero me colocar nesse lugar, mas tem áreas do saber jurídico que eu não me identifico, né? E eventualmente eu tive que me deparar com situações que algum conhecimento daquilo eu precisava ter. E aí eu acho que é nesse momento que nós temos que nos fortalecer em rede, sobretudo para quem está iniciando. Então, se você não é craque, se você não é a pessoa daquela área, você certamente lembra daquele colega da sua turma que era o melhor naquela disciplina. Então, assim, procure esse colega, peça ajuda, entendeu? Não pense que você vai fazer sozinho, porque se você agir dessa forma, a gente vai criando um espírito de corpo, né? Um espírito de coletividade que nos permite também ter tempo para nos dedicar a causas que transformam a nossa vida num lugar melhor, né? Que nos dão ânimo para seguir na advocacia.
nem sempre a gente vai advogar em casos que nós vamos comentar no nosso churrasco de domingo. Mas tem situações que a gente engole um sapinho de vez em quando, mas, em compensação, a gente recebe abraços de familiares, a gente recebe, no meu caso, né, abraços, carinhos de pessoas vítimas de violência perpetradas pelo Estado, e isso compensa aqueles momentos que, eventualmente, a gente tem que advogar em causas que não necessariamente seriam a cereja do bolo, né? Mas, assim, então, acho que essa é um pouco a minha dica, assim, não pensem que é só coisas que nós temos uma identificação, em alguns momentos você precisa atuar em casos que você... E, às vezes, a gente se engana, porque a gente faz uma primeira leitura, muitas vezes até preconceituosa, né, de um olhar externo sobre uma determinada causa, e no desenrolar daquilo, quando você começa a mexer no sistema de justiça, aí despachar com o desembargador, com o juiz, você vê, às vezes, uma humanidade ou uma desumanidade por trás, que faz com que você tenha mais disposição e mais vontade para atuar e para se entregar mais a uma causa que, num primeiro momento, você olhava com uma certa, né, um certo distanciamento. Vou ser estritamente técnica, eu não vou me apaixonar por essa causa, mas quando vê, você vive o problema do cliente, você se engaja naquele momento. Eu acho que isso é o que fortalece a advocacia. Assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso e não esquecer de pedir ajuda para os colegas que têm domínio em áreas que a gente não domina muito e socializar o nosso saber com os nossos colegas. Eu acho que esse é o espírito do pequeno e médio e acho que isso, sinceramente, assusta os grandes. Sim, sim, sem dúvida, Nadine, concordo com você. Eu nem me apresentei direito a vocês, eu me chamo Gabriele, eu sou advogada há 5 anos, eu sou secretária-geral adjunta do IBPEA, sou membro da Comissão de Qualificação de Pequenos e Médios Escritórios da OAB, faço parte também da comissão da advocacia correspondente, e como, né, uma jovem advogada, digamos assim, também enfrento essas dificuldades e também pude perceber, conforme você está trazendo aqui para a gente, a importância de ter uma rede de apoio e de não se sentir sozinho, né? E participar também da OAB, porque na minha faculdade eu percebi que as pessoas não conheciam muito bem a instituição, né? Os cursos que ela pode ter, enfim, né? Ali é um momento de você realmente também fazer um network. Mas, enfim, queria perguntar para você, Nadine, agora você é vice-presidente também da Comissão de Direitos Humanos, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, né, da OAB do Rio de Janeiro, e eu queria saber como que vocês se organizam lá, a estratégia de vocês, as etapas mesmo. Por exemplo, chega uma causa, né, complexa, eu imagino, né, direitos humanos, alguém sensivelmente vem indagar vocês um problema e tudo mais, e como que vocês conseguem administrar isso? Vocês acabam, às vezes, redirecionando para outras comissões? Como é que vocês se organizam? Obrigada pela pergunta, Gabriela. Então, tem sido um desafio, mas tem sido também algo que talvez uma das experiências mais bonitas da minha vida na advocacia em direitos humanos é justamente essa atuação nesse momento, nessa gestão da OAB, na Comissão de Direitos Humanos. Assim, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, eu estou, né, na condição de vice-presidenta, mas nós temos, o que eu chamo de direção da comissão, tem o nosso colega Álvaro Quintão, que também é secretário-geral da OAB, que é o que preside a Comissão de Direitos Humanos, o Ítalo Pires Aguiar, que é o nosso secretário-geral da comissão, e eu. Então, eu diria que a nossa atuação, em termos de direção da comissão, ela se dá numa espécie de colegiado, porque nós compartilhamos absolutamente tudo, nenhum de nós toma nenhuma decisão sem consultar os demais. O que nós fizemos desde o início do trabalho da comissão foi, nós abrimos muito a comissão, né? Nós convidamos colegas, pessoas, nesse espírito que eu falei, muitos pequenos juntos ficam grandes, né? Nós pincelamos, né? Assim, fomos em diferentes áreas de atuação na área dos direitos humanos e convidamos pessoas que conhecem, por exemplo, o direito dos refugiados, direito migratório, fluxo migratório, pessoas que trabalham nas questões ambientais, pessoas que trabalham na área de ocupação, desocupação urbana, né, questões relacionadas à moradia,
função social da posse, função social da propriedade, pessoas que atuam nessas áreas, pessoas na área do campo da educação, por exemplo, outras áreas como direito do trabalho, que aí tem outras comissões, como você falou, né, comissões específicas na OAB, questões relacionadas a gênero, todas as questões relacionadas a violações de direitos humanos da população LGBTQI+. Então, assim, população de rua. Então, o que a gente fez? A gente abriu bastante a comissão, convidamos muitas pessoas que já atuam nessa área no Rio de Janeiro, e nos dividimos em grupos de trabalho e delimitamos pessoas que coordenam esses grupos de trabalho. O tema que, obviamente, infelizmente, né, é o que mais trabalho nos traz, é a área do sistema da violência policial e do sistema prisional, porque nós também temos um grupo de trabalho voltado para isso, e que gera, muitas vezes, uma atuação reativa da comissão. E isso é muito ruim, mas é o Estado que nós temos, né? Um Estado que sistematicamente viola direitos humanos, só que eu acho que com um corpo tão grande, tão qualificado de advogadas e advogados voltados à promoção e proteção dos direitos humanos, nós temos conseguido, mesmo nesse cenário desastroso, né? Desumano e talvez traumático para as nossas vidas daqui até para sempre, enquanto a nossa existência nos permitir, nós não nos esqueceremos desse ano de 2020. Mas esse ano ele também nos permitiu a aproximação de muitos colegas que, diante da pandemia, entenderam que as visitas, muitas vezes, ao sistema prisional, ao sistema de gase, as violações de direitos humanos que são cometidas contra as nossas crianças e adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, e adolescentes, né, sobretudo, ou mesmo no sistema prisional durante a pandemia, que as pessoas foram impedidas de receber visitas de familiares. Então, assim, nesse momento apareceu com muita força a importância dessa nossa entrada no sistema prisional, das visitas em loco, da gente acompanhar os familiares na delegacia, no IML, de prestar toda uma assessoria, né, uma assistência judiciária, porque a Comissão de Direitos Humanos também faz isso. Aos colegas que estão hoje podendo ter acesso a essa entrevista, eu queria dizer isso, assim, a Comissão de Direitos Humanos, ela presta assistência judiciária. Obviamente, nós temos a Defensoria Pública, que faz um excelente trabalho, mas nós temos uma demanda muito grande no Rio de Janeiro. Então, assim, em alguns casos, nós também atuamos com assistência judiciária aos familiares das vítimas de violações. Isso tem sido muito importante. Eu cito para vocês o caso da menina Agatha Félix, que foi executada com tiro de fuzil. Estou provado isso, a gente está indo em fase, nós tínhamos uma audiência agora, final de novembro, mas ela foi transferida para abril. E é um caso que teve uma ampla repercussão nacional e que foi a nossa atuação em tempo presente, assim, imediatamente após o assassinato da menina, nós fomos até o local, acompanhamos a família, acompanhamos a coleta das provas, perícia. Então, assim, esse trabalho, ele não é fruto de uma pessoa só, ele é fruto de um grupo muito grande de pequenos e médios advogados, no sentido de pequenos e médios colegas, não, né, em estatura, mas em espírito de corporativo, que nas suas áreas de atuação dedicam parte do seu tempo para esse trabalho voluntário na UAB, e isso acaba, e de maneira alguma isso deve se fazer uma leitura de que isso é um oportunismo do ponto de vista da advocacia, pelo contrário, porque se a gente está atuando na UAB, atuando em defesa da nossa categoria, em defesa da nossa classe, nós conseguimos melhorias no atendimento. Quando nós chegamos numa delegacia e vamos despachar com o delegado, com o escrivão, ou no próprio IML, situações, né, eu estou falando de situações dramáticas, situações extremas de violações de direitos humanos. Essa porta que nos é aberta, ela acaba resultando numa abertura maior para outros colegas da advocacia que não necessariamente integram a comissão. A maneira que nós a maneira que nós chegamos nas autoridades, a maneira que nós movimentamos o sistema de justiça para denunciar muitas vezes as violações das nossas prerrogativas, como por sermos advogados em direitos humanos, isso é um ensinamento também para os nossos colegas e, de certa forma, uma esperança para outros advogados que queiram atuar na área dos direitos humanos, porque, ao fazer isso, a gente tem o peso institucional da OAB, a gente tem uma garantia de que as nossas prerrogativas não vão ser violadas e nós fazemos barulho. Nós fazemos barulho porque nós não silenciamos diante de nenhuma violação de direitos humanos no estado do Rio de Janeiro, quando nos é
permitido quando a gente consegue chegar e atuar no caso. E assim, e para isso eu friso, nenhum de nós atua sozinho. Eu acho que essa talvez seja o principal legado dessa gestão, dessa comissão, presidida pelo Álvaro Quintão, com toda a confiança do Luciano Bandeira, que ele depositou nesse grupo, que nós estamos sistematicamente agindo sempre em grupo, agindo sempre coletivamente e sendo muito enérgico em termos de não admitir nenhum recuo, nenhum passo atrás, quando é a hora de apontar o dedo na cara do Estado e dizer: você violou direitos humanos e nós vamos responsabilizar você por isso. Excelente, Nadine. Um dos pontos que você tem trazido nas suas respostas, de fato, é a questão da integração, né, Nadine? Que é a questão da criação de laços, da criação de redes de relacionamento. Isso torna não só no desenvolvimento da advocacia, mas na sua prática, na sua entrega. Mas a partir de tudo que você falou, Nadine, eu queria saber um pouco da sua percepção hoje do sistema de justiça, que ele importa na atuação da comissão, importa na atuação também da advocacia, de um modo geral, não só dos pequenos escritórios. Qual é a tua leitura do sistema de justiça no Rio de Janeiro e do Brasil, Nadine? A minha leitura é que nós precisamos, sempre foi preciso fazer isso, mas no atual cenário político, nós precisamos atuar incansavelmente na denúncia do mal que causa ao sistema de justiça a politização do judiciário. Eu acho que isso tem impedido garantias de direitos humanos fundamentais, assim, porque as próprias escolhas, né, dos chefes do Ministério Público, da Defensoria Pública, muitas vezes isso tem gerado tensionamentos, porque nós não temos a segurança de que o costume da indicação da lista tríplice será respeitado. Isso sempre acaba gerando uma espécie de insegurança, né, do ponto de vista de que, assim, que sistema de justiça é esse que, a depender de quem integra, quem senta na cadeira do executivo, acaba tendo critérios não transparentes na escolha das pessoas que chefiam esses órgãos, né? E, claro, aí nós temos críticas aí ao funcionamento disso, e diferente do que nós falamos aqui, são redes que, na nossa leitura, elas atuam passando, né, essa caneta do poder sempre na mão dos mesmos, assim. São os mesmos grupos, são os mesmos setores da sociedade que acabam se revezando nesses espaços de poder. Eu acho que a advocacia, tal como a gente espera que seja, ela, nesse momento, ela precisa enfrentar e romper com esses ciclos de reprodução de sempre os mesmos nos mesmos lugares. E aí eu acho que uma iniciativa como a do IBPEA, ela nos permite hoje, da Comissão de Direitos Humanos, a maneira que nós estamos atuando, a maneira que essa gestão da OAB vem atuando, ela nos permite um novo lugar de fala, né? Um novo lugar de a advocacia como parte integrante do sistema de justiça, não como um visitante do sistema de justiça, que é muitas vezes esse lugar que nos colocam, né? A hierarquia que não existe entre juízes, promotores e advogados, ela sempre insiste em nos silenciar, ela insiste em nos colocar num patamar como se nós, advogados, nós tivéssemos menos importância do que juízes, do que promotores, do que defensores públicos. E aí eu me coloco na seguinte, coloco a gente aqui para uma reflexão. Se essas pessoas fossem tão extraordinárias assim, o sistema penitenciário nesse Brasil não teria quase 1 milhão de pessoas presas, pobres e negras. As pessoas presas, pobres e negras, elas estão lá porque algum juiz não leu o processo do início ao fim, algum promotor denunciou sem sequer olhar no olho na hora da audiência de custódia. Então, assim, enfrentar isso e denunciar isso, eu acho que esse é o nosso papel, dos pequenos e médios, né? Me colocando nesse lugar junto com vocês agora. Porque é assim que a advocacia assume seu lugar de fala e ela é parte integrante do sistema de justiça. Cada vez que a gente ache ou baixa a cabeça diante de um juiz, de um promotor, pensando que por sermos advogados nós não temos a mesma capacidade postulatória, nós estamos enterrando o sistema de justiça.
Sim, Nadine, excelente, obrigada. Você também, como diretora do sindicato aqui do Estado do Rio de Janeiro, como é que você acha que essa nova gestão, né, com o doutor Cláudio Goulart, né, que ele foi eleito presidente, como que o sindicato pode fortalecer as prerrogativas dos advogados das pequenas bancas, né? Trago como exemplo, nesse período de pandemia, onde a gente tentava realizar despacho virtual e certos juízes não queriam atender os advogados. Então, assim, queria saber como que o sindicato pode fortalecer essas prerrogativas. Eu pessoalmente, né, eu tô muito feliz de estar integrando essa gestão no Sindicato dos Advogados. Inclusive, uma das primeiras demandas que nós apresentamos ao nosso presidente Cláudio é que seja o sindicato da advocacia, né, não dos advogados. Eu acho que isso já nós temos que, mas ele assim que né, durante a composição da chapa mesmo, eu acho que isso é algo que nos encantou, já nos encantou nessa gestão, é a paridade entre homens e mulheres, né? Nós temos toda a direção, 50% são homens, 50% são mulheres. Eu acho que isso é um exemplo que deveria ser seguido por qualquer entidade de classe nesse país. O exemplo hoje liderado pelo Dr. Cláudio, que não tem sentido, se nós somos a metade, né, da advocacia, nós não integrarmos a metade dos espaços da advocacia. Então, a primeira coisa do sindicato é isso. Algo que eu acho importante que nós façamos, e aí direciono essa fala aqui para os nossos colegas do sindicato, mas também para toda a advocacia fluminense, é que o Sindicato dos Advogados, ele pode ser, ele deve ser um canal de interlocução com os outros poderes, não apenas com o Poder Judiciário, né? Também com o Poder Executivo, também com o Poder Legislativo. Porque nós temos no nosso dia a dia, na nossa atuação, determinadas normativas, decretos, portarias, leis, enfim, medidas que são criadas pelo Poder Legislativo no âmbito estadual. Estou falando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou até da Câmara de Vereadores das cidades, né, que nós atuamos, e que, eventualmente, a gente pode, pelo sindicato e também pela OAB, mas eu acho que pelo sindicato, ser mais propositivo em termos de alterações legislativas, normas que melhorem a nossa vida no sentido de uma advocacia que chegue a quem precisa que ela chegue, né? Que ela chegue aonde os obstáculos, muitas vezes, de uma burocracia administrativa estatal impede da gente fazer uma advocacia voltada para quem mais precisa, mas também que nos preserve enquanto advogados, porque muitas vezes instrumentos legais, eles acabam tolhindo e, de certa forma, impossibilitando que a gente atue da maneira que nós deveríamos atuar. Então, assim, eu acho que um dos desafios dessa gestão do sindicato e dando continuidade, né, ao mandato do Álvaro Quintão no sindicato, é que a gente consiga mapear as maiores carências que nós, advogados, possuímos para a gente pressionar não apenas o Poder Judiciário, mas também o Executivo e o Legislativo numa interlocução, num aspecto de uma atuação interinstitucional. Eu acho que é a mesma leitura da rede que nós falamos aqui anteriormente, né? Assim, a ideia de que nós precisamos ser enxergados como uma categoria, de fato, indispensável para a realização da justiça. Nadine, dentro disso, é sempre uma novidade, porque a gente existia, mas a gente não era percebido. É muito interessante isso. Aí eu queria fazer duas leituras, saber a sua percepção sobre essas duas leituras. Primeira delas, quando caiu a ficha para você que existia um segmento, que a advocacia não era uma coisa única, uniforme, que existia um segmento dos pequenos e médios. Quando essa ficha cai para você, e a partir disso, até no que a gente estava conversando em off antes da gravação, como a gente pode formar um mercado jurídico dos pequenos e médios escritórios? E aí, mercado que eu me refiro não é só o mercado de trocas econômicas, o mercado de forma ampla, como você está falando. Não é só circulação de mercadoria. Então, assim, são duas perguntas, né? A primeira delas é, quando você se dá conta de que existe um mercado, de que existe um segmento de pequenos e médios escritórios, e a segunda dela é como a gente pode construir, porque na minha percepção, e você pode até entender diferente disso, ainda não existe o mercado jurídico dos pequenos e médios. Não é que não exista, ele não é nomeado e ele não é delimitado, porque ele está lá, né? A gente só precisa botar ele para fora, aflorar.
Como a gente faz essa construção, Nadine, na sua percepção? Tiago, assim, óbvio que a ideia de, né, como eu falei até pela minha trajetória pessoal, ela já me acompanha há muito tempo, né, de valorizar o pequeno, o médio, né, aquele que está ali atuando em rede local, né, uma espécie de advocacia solidária, né? Isso para mim já é algo que é constitutivo do meu ser. Mas pensando fazendo assim uma leitura mais institucional da própria OAB, do lugar que nós estamos hoje, eu acho que as eleições da OAB elas nos apontam, elas colocam na nossa cara a importância dos pequenos e médios escritórios, porque se para uma estrutura como a OAB, para o que deve ser a OAB, né, para o serviço que a OAB presta para a advocacia, para a gente poder exercer a advocacia, sobretudo os pequenos e médios, né? Toda a estrutura que a OAB tem, os locais de trabalho, os computadores, o acesso, desde questões de atendimento dentário até plano de saúde, quer dizer, são diferentes lugares que a OAB pode melhorar a vida do advogado e aí ele consegue se dedicar no início de carreira para se fortalecer e criar essas redes. Então, assim, quando eu me deparei, por exemplo, com as eleições da ordem, e aí eu acho que foi, assim, para mim, foi, tipo assim, a prova real de que os pequenos e médios fazem muita diferença. Porque se nós formos pensar na estrutura da OAB apenas nos grandes escritórios, nós teríamos quantos eleitores na OAB? 50? Não sei, eu não sei precisar. Né? Quem são esses grandes, né? Essas bancas? E nada contra, acho que são pessoas que também prestam um bom serviço, são colegas nossos que nós conhecemos que atuam nesses lugares, mas assim, os médios e pequenos, eles democratizam a advocacia, né? Então, eu acho que as eleições da OAB, a gente ocupar esses espaços, isso nos colocou frente a frente com a necessidade de nós nos organizarmos. Eu te parabenizo, Tiago, parabenizo o IBPE, sobretudo, porque assim isso nos colocou frente a frente com essa necessidade de organizar e agir de maneira, né, com um cronograma de atuação, com planejamento, e ver a importância dos pequenos e médios, a institucionalidade da OAB, para a OAB ser a instituição que ela é e ter a força que ela tem na sociedade, e nós garantirmos as prerrogativas nossas que estão colocadas na Constituição Federal, da OAB poder fazer o que faz, né, da OAB poder suscitar inconstitucionalidade, essas coisas elas não são pequenas do ponto de vista da estrutura do Estado brasileiro hoje. Então, assim, estar na OAB e ver que para a OAB ser forte, nós precisamos muito dos pequenos e médios. Eu acho que foi nesse momento, Tiago, respondendo a tua pergunta, que eu me dei conta da importância do foco de atuação principal recair sobre os pequenos e médios, para a gente não deixar a categoria sem guarida diante dessas ameaças que, de certa forma, elas são características de um regime capitalista, né? Então, acho que, nesse sentido, a gente, para mim, a institucionalidade da OAB, ela nos aponta que, sem os pequenos e médios, a OAB corre sérios riscos de se fragilizar enquanto instituição de classe, né? Então, fica... A segunda pergunta, Tiago, esqueci, desculpa. É que essa ideia, a partir dessa ideia, a gente então pensa que existe um grupo de advogados, o Álvaro, no segundo seminário do IBPE, trouxe um dado de sermos cerca de 70% a 80% dos pequenos e médios escritórios vinculados a contrato social, associativo ou vínculo de emprego com um número de até 10 pessoas. Então, de 150 mil advogados no estado do Rio, seríamos mais ou menos 70% a 80% dos advogados. E considerando que na seccional somos 66 mil e que escritório grande nós só temos no centro do Rio, né? Em regra. Nas outras subseções não seriam grandes. Mas, tirando tudo isso, como é que a gente compõe, ao seu ver, porque existe já um mercado posto, né, de fato, mas como é que a gente constrói um mercado jurídico dos pequenos e médios escritórios a ponto de reverberar um no outro? Como é que você acha? Porque eu estou trazendo eu queria saber a sua ideia nessa reflexão, porque é uma coisa nova que a gente está pensando em construir coletivamente na parte dessas reflexões. Eu acho que se a gente pensar na perspectiva de trabalhar de maneira articulada e trabalhar em rede, nós deveríamos, e fica aqui também uma sugestão para o IBPE e para o próprio sindicato, né, para a gente começar a pensar juntos aí, uma espécie de
um banco de perfis das áreas que nós atuamos, né? Eu acho que a gente tem que começar a sistematizar e organizar isso, não para benefício próprio, mas para a gente coletivizar isso e conseguir rapidamente auxiliar colegas que, às vezes, por questões sazonais, e a epidemia, né, a pandemia, ela nos mostrou isso, porque é como se as pessoas oscilassem, né? Em determinados momentos você pode estar assoberbado de trabalho, mas em determinado momento você pode estar sem nada, ou dependendo do tipo de advocacia que você faz, você fica, por determinado período, sem receita. Então, assim, eu acho que a gente construir um banco de perfis de áreas de atuação, em que a gente tenha alguns indicadores, como localização, né, dessas pessoas, número de causas que atuam, quais são as instâncias que mais atuam, seja em primeiro grau, seja em tribunais superiores. Eu acho que a gente pode, Tiago, e acho que valeria a pena a gente pensar numa espécie de um censo dos pequenos e médios escritórios, sistematizar isso, para a gente poder, como IBPEA, né, como eu me sinto, falo como IBPEA porque me sinto parte, a gente poder otimizar esse trabalho, né? E aí as pessoas, porque se a gente tem a própria OAB, o próprio sindicato, assim, acho que isso é o menos importante. Acho que o mais importante é a gente conseguir dar credibilidade, os nossos colegas nos darem credibilidade para a gente fazer esse mapeamento, e esse mapeamento ele servir em benefício da advocacia, da atuação da advocacia desses 80%. Porque aí faz diferença, a OAB nos dá espaço para essa atuação. Faz diferença, porque se alguém em São João de Meriti precisa, se alguém em Campos de Goytacazes precisa, a gente rapidamente conhece essa rede e aciona essa rede. E isso, não tenhamos dúvidas, senhoras e senhores, isso causará tremelicos no poder judiciário. Então, acho que é muito bom a gente pensar nessa perspectiva, inclusive para os nossos colegas não serem ameaçados em determinados locais, em determinadas situações, como nós sabemos que ocorrem em relação às nossas prerrogativas. Sim, sem dúvida, Nadine. Achei muito interessante essa ideia do banco de dados. Eu acho extremamente importante, até mesmo porque, conforme você trouxe para a gente, tem alguns nichos, digamos assim, que há um período realmente maior, né? Por exemplo, os advogados correspondentes durante a pandemia, que só atuavam dessa maneira, naquele primeiro momento, né? Ficaram extremamente... Quer dizer, alguns ainda sofrem, né? Porque nós temos algumas audiências virtuais que eles podem até ser contratados, mas completamente diferente, como antes eles estavam nos fóruns, né? Enfim, então realmente é importante a gente ter essa rede de apoio, e seria uma ótima ideia realmente esse banco de dados. Se a gente conseguir levar isso aí à frente, seria ótimo. E o IBPE, eu acredito que poderia auxiliar de alguma forma. Afinal de contas, a gente sempre gosta de participar dessas ideias. Queria saber de você, Nadine, que o desenvolvimento da advocacia nas pequenas bancas, a gente percebe também um diferencial, que é esse atendimento humanizado, esse atendimento, né, de uma dedicação diferenciada. A gente não é aquele volume, né, de massa repetitivo, a gente consegue, às vezes, ter um atendimento mais especializado e assertivo. Eu queria saber como se adequar à militância dos direitos humanos nessas pequenas bancas. Não, eu tenho eu diria que é um roteiro de vida, que é o seguinte: as pessoas que eu conheço que mais fazem coisas são as pessoas que menos tempo têm. Porque é sempre uma alegação para não se fazer determinada tarefa, é dizer assim, eu não tenho tempo, já tenho muitas causas, já atuo em muitas coisas, não tem como eu fazer nenhum trabalho voluntário, mas a minha vida, pelo menos, e o exemplo das pessoas que eu convivo no meu cotidiano demonstra o contrário, demonstra que aqueles que mais fazem são aqueles que menos tempo têm, porque uma coisa puxa a outra, e a gente trabalha em rede, a gente trabalha de maneira articulada, e isso... acreditem, isso
capacita e melhora a advocacia, mesmo a advocacia individual, ela sai fortalecida quando nós dedicamos o nosso tempo a causas que são relacionadas a lutas sociais. Assim, eu acho que isso é tanto que nós temos, inclusive, advogados e advogadas de grandes bancas, juristas, pessoas de reconhecimento nacional que exercem a advocacia pro bono, alguns, óbvio, depois de determinado tempo de carreira, mas justamente por saberem a importância disso. Assim, eu acho que isso também é um bom legado que esses juristas mais renomados nos deixam, assim, de que vale a pena, muitas vezes, esse trabalho voluntariado, né, esse trabalho nas comissões da OAB, por exemplo, que nós não temos nenhum tipo de remuneração ao atuar nas comissões, justamente nessa perspectiva de que quanto melhor for o sistema da advocacia no sistema de justiça, é melhor para todo mundo, né? Então, acho que é desculpa dizer que não dá para sobreviver, enfim, ganhar a vida e poder advogar em causas coletivas e sociais. Assim. Acho que isso é coisa de gente que não faria mesmo que acertasse na Mega Sena. É gente que não quer mudar o mundo além do seu umbigo. Nadine, eu estou com o coração apertado, mas chegando no final da entrevista, super grato e contemplado por tudo que a gente refletiu hoje juntos, e eu já estou anotando aqui vários encaminhamentos para a gente construir e fazer um reboliço nesse ano de 2021. E queria pedir para a Nadine deixar alguma reflexão e também fazer algum apanhado de um levantamento que você já tenha feito para a sua advocacia em 2021, para a Comissão de Direitos Humanos para 2021, para a diretoria do trabalho da diretoria do sindicato. Suas palavras finais, Nadine, já desde pronto, agradecendo sua imensa colaboração com a 8ª edição da revista do IBPEA. Eu que agradeço, Tiago, agradeço, Gabriele, muito obrigada a vocês dois, né, por me brindarem com essa pergunta e por essa troca, né? Eu saio daqui com a certeza de que hoje eu aprendi mais um pouco com vocês. Então, o meu fechamento, o meu encerramento, Tiago, é dizer que nós precisamos mais do que nunca acreditar na formação. Assim, nós precisamos estudar, nós precisamos nos capacitar. É um empecilho, nós sabemos, né? Essa metáfora, né, que eu falei do tempo, é um empecilho para a nossa formação, as questões econômicas. Então, antecipo aqui, já faço uma propaganda para vocês, a UAB tem uma parceria, a escola da UAB, com a UERJ, com algumas outras universidades, a gente tem o CEPED lá da UERJ, curso de pós-graduação, tem cursos de especialização que vai ter, inclusive, cotas agora, o edital está aberto, eu vou ministrar um curso na UERJ esse semestre, na área de processo legislativo, vou dar aula lá, e tem espaço para pessoas, inclusive, assim, com isenção de taxas. Então, assim, se eu pudesse dar alguma dica assim, para esse início de 2021, é que também vamos otimizar e usar esse tempo pandêmico para melhorar nossa formação, para fazer cursos online. Nós estamos, assim, a vida ela está tão tecnológica, né? E eu acho que a gente deve saber e deve aproveitar esse momento para nos capacitar mais para, na hora que a suposta normalidade, né, retomar, nós estarmos mais capacitados. E assim, porque o conhecimento, o saber, o acesso ao conhecimento, isso ninguém nos tira. Isso independente dos governos, independente de quem atua nos cargos públicos, de quem atua nos cargos políticos, o conhecimento é algo que cada um carrega e tem como capacidade essa possibilidade de transformação social e de mudar o mundo. Eu acho que cada um de nós tem que acreditar em si, acreditar no outro e se formar coletivamente. Então, acho que o IBPEA, o sindicato, a OAB, nós temos o dever, esse ano, de cada vez mais oferecer cursos de capacitação para os nossos colegas, nós também nos capacitarmos e não querermos isso só sob o ponto de vista individual, né, para ter o meu certificado do curso de capacitação, mas sim para entender isso como uma capacitação coletiva para a gente enfrentar essa máquina de moer os pequenos e médios escritórios e advogados no sistema de justiça. Excelente. Queria agradecer, Nadine, um beijo grande. Gabi, só a fala final e agradecer você também, Gabriele. Um beijo grande.
Muito obrigada, Nadine. Foi ótimo. Adorei passar a tarde aqui com vocês. Só agradecer mesmo. O IBPEA fica à disposição para qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigada a vocês dois. Muito obrigada. Muito obrigada, de coração. Valeu, Nadine. Tchau, pessoal. Isso aí, fechamos a entrevista Tchau. da nossa 8ª edição. Tchau, obrigada a todos.